E aí galera, beleza? Já ouviram essa história de que vai faltar professor no Brasil, que os professores são muito mal pagos, ninguém mais vai querer ser professor, não vai ter professor nas escolas, as crianças no futuro não vão saber ler e escrever porque não tem professor e não sei o que. Já ouviram essa abobrinha? Então, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, né? Hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Sobreviva ao Brasil, num vídeo que ele fez chamado, né, o apagão dos professores. Ninguém mais quer ser professor no Brasil, e eu vou responder esse vídeo aqui, né? O que é que tem de interessante nesse vídeo? Esse vídeo, o dono do canal, não sei qual que é o nome dele, mas assim, ele reúne várias provas como se fosse, faz um vídeo bem completo, um vídeo até interessante o vídeo, onde ele tenta provar que vai faltar professor do Brasil e bem dizer que vai ter um caos na sociedade brasileira, porque não vai ter mais professor pra ensinar as coisas, né? E esse vídeo aqui dele aqui é bem dizer uma aula de como contar mentira. É isso, o vídeo dele é uma aula de como contar mentira. Mais uma vez, nada contra o dono do canal, eu nem sei qual que é a visão dele, se ele fez esse vídeo, porque sei lá, deram esse roteiro pra ele, eu não sei por que ele fez isso, mas esse vídeo aqui é uma aula de como contar uma mentira bem contado. É isso. E o que eu vou fazer no vídeo de hoje? Obviamente vou refutar tudo e vou mostrar que é, bem dizer, tudo mentira. O que ele tá contando aqui é uma narrativa assim, completamente mentirosa, e eu vou ir refutando ela inteira aqui, né? Então esse vídeo vai ficar meio longo, eu já comecei a fazer ele, e então eu tô fazendo aqui a introdução, já sei que vai ser longo, mas bem, né? Sem mais enrolações, vamos lá, vou refutando tudo que ele traz aqui, todas as mentiras que ele traz. Ele começa o vídeo mostrando aqui uma série de reportagens falando sobre o assunto, né? Vamos ver aqui essas reportagens. Essa notícia aqui comigo. Mais grave no Norte e Nordeste, falta de professores é problema que se espalha pelo país. Outra notícia, apagão no magistério criará pé de meia para professor. Ou seja, será dado uma ajuda de custo para as pessoas que se interessarem em licenciatura. Outra notícia, da valorização da carreira ao incentivo na faculdade. O que é preciso para que jovens voltem a sonhar com a carreira de professor? Tem isso aqui também. Número de professores concursados em escolas estaduais é o menor em 10 anos. 8 em cada 10 professores já pensaram em desistir da carreira. Dado é de pesquisa inédita divulgada pelo Instituto Semesp. Aí ele já começa como, não, olha só, tem vários jornais falando sobre isso, sobre o caos que vai ter na educação brasileira, está faltando professor, é um risco iminente, não sei o que, tá vendo? Ele vai vender nessa narrativa, né? Você fala, pô, crítico, mas se é verdade que tem essas notícias, então é verdade, esse problema vai vir, então, só que é mentira. Essas notícias vêm desde sempre. Essas notícias, olha o que eu separei aqui pra vocês. Eu fui no Google e digitei falta de professores, né? Estão vendo aqui? Falta de professores, e coloquei pro Google colocar reportagens de 1990 até 2010, ou seja, essas reportagens aqui que eu coloquei são de mais de 15 anos atrás. Aí a gente vai ver sobre o que são essas reportagens, o que explica a falta de professores nas escolas brasileiras, escassez de professores no ensino médio, não sei o que, falta de professores afeta o aprendizado. Tá vendo? Isso aqui existe desde sempre no Brasil. Falta professor no Brasil? Não falta professor no Brasil, não falta. Se faltasse professor no Brasil, os professores iam estar ganhando 10 mil reais por mês. É oferta e demanda. Então não falta. É uma narrativa mentirosa que existe de professor no Brasil. Tem um lobby de professor. Lobby. Eles se juntam e eles tentam defender um melhoramento para a profissão deles. Uma das formas que eles tentam, os professores, né? É assim, professor mau caráter, é claro que não são todos. Uma das formas que eles tentam para aumentar os salários deles é vender essa narrativa de caos, que a sociedade vai acabar se você não aumentar o salário do professor, né? E aí é isso. Eles ficam vendendo essa narrativa desde sempre. E o que aconteceu? Acabou os professores no Brasil? Não acabou. Então assim, essa mesma história que ele tá contando hoje, em 2025, era contada nos anos 2000, em 2005, né? Temos reportagem aqui, ó, de 2007. Então assim, há 20 anos atrás eles estavam falando isso. Acabou a educação no Brasil? Não acabou, entendeu? O problema aqui não é falta de professor no Brasil, tá bom? Não está faltando professor. Se estivesse faltando professor, os professores iam estar ganhando 10 mil por mês. E não é isso que está acontecendo. Então, não. E agora vamos ver uma discussão entre professores, tá? O apagão dos professores é real? Olá, colegas. Sou professor de História recém-formado e tenho 22 anos. Vi recentemente várias reportagens dizendo que já está acontecendo o tal apagão de professores, ou seja, desinteresse pela profissão docente. Mas o que me deixa pensativo é que se de fato esse apagão for real, então por que tá quase impossível um recém-formado conseguir sua primeira oportunidade?
Exatamente, né? O cara aqui matou a charada, né? Se de fato estivesse tendo falta de professores, não era para um professor estar tendo problema para arrumar emprego, e também não era para ele ter um problema de ter salário baixo, né? Afinal, se a escola tá tendo dificuldade para arrumar professor, o que é que ela vai fazer? Ela vai ter que aumentar os salários para tentar conseguir professores, para incentivar as pessoas a quererem trabalhar na escola. Então, assim, se isso não tá acontecendo, se os salários são baixos, se é difícil de arrumar emprego, então não está faltando professor. Acredito que seja real. A minha rede de uns 4 anos para cá tem tido muita dificuldade em fechar corpo docente, ou seja, definir todos os professores para todas as disciplinas. E era até então uma rede de ensino que dava conta de escolher professor porque sobrava candidato. O salário não acompanhou o nível de cobrança e estresse pós-pandemônio. Aqui, esse comentário aqui é um comentário lero-lero, né? Dessas empresas lero-lero. A empresa vai lá e comenta, não, porque agora eu não estou conseguindo funcionários, eu coloco a vaga, ninguém aceita a vaga, não sei o que. É porque você tá pagando pouco, meu amigo. É porque você tá pagando pouco, né? Me fale, você aí que está escutando o vídeo, você que é trabalhador, tem um montão de empresa desesperada pra te contratar? Tem isso? Tem? Não tem, né? Não tem, né? Faz o L e chora. É isso, não tem um montão de empresa desesperada pra te contratar. Então, essas empresas que ficam falando que, nossa, não tem professor, não tem atendente, não sei o que, é porque tá oferecendo um salário baixo. Se você oferecer um salário minimamente decente, não vai faltar trabalhador na sua empresa, tá bom? Então, isso aqui é lero-lero, tá bom? E agora, só pra gente finalizar, olha esse comentário bem pesado aqui comigo. Aí aqui o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um apelo sentimental. Não, olha que triste a vida de um professor e não sei o que. Aí ele coloca um comentário assim de alguém, de uma professora aí chorando, reclamando do trabalho dela e não sei o que. Da mesma forma que tem pessoa reclamando de qualquer emprego. Aí ele coloca um depoimento dessa professora aí pra ver se você se sentimentaliza e fica pensando, realmente é uma tortura trabalhar sendo professor. Trabalhar está cada dia mais difícil. Toda vez que eu chego no trabalho, eu tenho uma vontade enorme de chorar. Parece que não importa o tanto que eu faço isso, nunca vai ser o suficiente. O trabalho nunca termina, sempre tem algo para levar para casa. Eu já passei várias madrugadas em claro corrigindo prova, criando atividade, planejando as minhas aulas para que elas não sejam tão entediantes para os meus alunos, mas eu nem sei mais por que eu faço isso. E aqui ela fala, né, que já virou noite corrigindo prova, né? Sabe qual que é um problema muito sério que tem nos professores aí, que é muito comum isso, o professor falar, não, porque eu trabalho aqui na escola, mas eu perco muito tempo corrigindo prova e não sei o que, corrigindo isso, corrigindo aquilo. Então, sabe por que esse problema acontece tanto? Sabe por quê? Porque tem muito professor que é imbecil. O professor, sabe o que ele faz? Ele vai lá e faz a prova e ele não se toca na hora de fazer a prova que ele vai ter que corrigir aquela prova. Ele vai lá, faz a prova e fala, nossa, fiz uma prova aqui bem difícil, os alunos aqui, ninguém vai conseguir colar e não sei o que. E ele não se toca que aquela prova que ele fez é extremamente difícil pra corrigir. Aí depois ele tem que corrigir a prova e ele toma no cu. Quem é que fez ele tomar no cu? O próprio professor, né? Então, vamos lá. O que você tem que saber quando você é professor? Você vai fazer uma prova. Você tem que saber que você que vai corrigir aquela merda. Então você tem que fazer algo que seja fácil de corrigir. Então assim, se a escola permitir, você vai fazer o quê? Prova só de alternativa. Prova de alternativa você corrige em 15 minutos. 15 minutos. Prova de alternativa é extremamente rápido pra corrigir, tá bom? Aí o professor tem, não, mas minha escola não deixa e não sei o que. Se a sua escola não deixa, beleza, a gente vai pra outras estratégias. Mas esse já é o primeiro passo, que tem um montão de escola aí que deixa assim ter prova de alternativa. Mas aí o que o professor quer? Ele tá mais preocupado em impedir os alunos de colar. E aí isso, não vou deixar ninguém colar, não vou fazer de alternativa, senão o pessoal cola e não sei o que. Aí vai lá, faz uma prova que todo mundo tem que escrever textos por extenso pra fuder o aluno, porque não quero que ninguém cole, não sei o que. Aí depois ele toma no cu porque demora pra cacete pra corrigir a prova. Então assim, esse professor, bem feito, ele se fode por causa da própria imbecilidade dele, entendeu? Então assim, você é professor, você vai fazer uma prova, você tem que pensar em como corrigir ela de uma forma mais simples. Não, mas a minha matéria não tem como fazer questão alternativa e não sei o que. Só não dá pra fazer questão alternativa se a sua escola te proíbe, tá bom? Porque se você for fazer, por exemplo, concurso público, questão de matemática é de alternativa, tá bom? Então, a não ser que sua escola te proíba, dá sim pra você fazer toda a prova com questões de alternativa. Aí beleza, não, mas a minha escola não deixa, tem que colocar pelo menos uma questão de texto. Ok, coloque uma questão de texto onde que você peça pra de cara, no começo da pergunta, a pessoa já direcionar a resposta. Por exemplo, olha, faça uma pergunta que a pessoa tem que começar a resposta com sim ou não, ou colocando o nome de alguma pessoa, o nome de alguma coisa, o nome de algum efeito, sei lá, alguma coisa assim, que você já consegue economizar tempo pra cacete na hora de corrigir.
entendeu? E você tem que de alguma forma fazer, ficar mais rápido, senão vai complicar, entendeu? Eu tenho um professor, ó, uma história. Eu tinha um professor de história que ele, como professor, ele ensinava muito bem. Ele era um bom professor nesse sentido. Porém, na hora de fazer a prova, ele era extremamente contraproducente. Contraproducente contra quem, né? Contra ele próprio. Ele fazia uma prova, assim, que era basicamente impossível de se corrigir, até que teve um dia, né? Ele sempre se esforçava para fazer uma prova que era mais difícil cada vez dele corrigir, né? Então, cada vez ele deveria ter que gastar mais tempo corrigindo as provas. Até que chegou o ápice, que ele fez uma prova, né? Na ânsia de tentar impedir a sala de colar, uma pessoa colar a prova da outra, ele conseguiu fazer uma prova que era literalmente impossível de ser corrigida. A prova funcionava mais ou menos o seguinte: tinha várias afirmações aqui na prova, então ele colocava várias afirmações assim, ele colocava um valor do lado, 2, aí colocava outra afirmação aqui, ele colocava o valor 4, aí ele colocava outra afirmação aqui, o valor 6, ia fazendo assim, né? Ia fazendo várias afirmações de um valor. E o que acontecia? Como que era a prova? Você lia as afirmações e você somava as afirmações que você achava que estava certo. Só que você não assinalava nada na prova, você só assinalava na sua mente. Olha, eu acho que a 1 tá certa, 4 tá certa e a 12 tá certa. Aí você vai lá e soma. Dá quantos aqui? Ah, dá 17. E se ia lá e a sua resposta final era apenas o número. Era assim que você fazia essa prova, né? E aí o que aconteceu? Na ânsia de impedir a sala de colar, o que ele fez? Ele mudou a ordem dos pontos de todas as alternativas. Então cada prova era uma prova específica, totalmente diferente da anterior. O que aconteceu? O que aconteceu é que essa prova era impossível de corrigir. Não tinha como ele fazer uma correção decente. Não tinha como ele corrigir de forma justa. Porque vamos supor que a pessoa some as alternativas e ela acha que a alternativa correta seja apenas essa questão aqui, ó. Aqui vale 6 pontos. Ela vai lá e coloca no final 6. Como o professor sabe, dado o número 6, que a pessoa acha que a questão correta é essa, ou que ela acha que a correta é a 4 e a 2. Você entende? Não tem como ele fazer uma correção justa. Não tem como. Então, assim, ele pra corrigir isso daqui, sei lá o que ele fez. Ele deve ter, meu Deus, perdido muito tempo corrigindo isso, porque o que ele tinha que fazer? Vamos supor que uma pessoa ia lá e colocava o número 27. Ele tinha que ficar testando todas as combinações de frases que a pessoa poderia ter considerado certo, pra ver em qual daria 27 pontos e pra aí sim falar se a pessoa tinha acertado ou não, né? Pra aí sim falar se a nota estava certa, né? E aí que tá. Por que o professor fez isso? Por quê? Porque quando ele fez a prova, ele não estava pensando na hora de corrigir. Ele faz a prova só pensando na hora de, vou impedir o aluno de colar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não pensa na hora de corrigir. Então, assim, tem muito professor que comete esse erro recorrentemente. Esse professor aqui mesmo, ele já era professor há anos. E mesmo assim continuava cometendo esse erro básico. Esse é o básico. Então, assim, não dá, entendeu? Então, se tem muito professor que fala, eu gasto muito tempo corrigindo prova. Se você gasta muito tempo corrigindo prova, né, e as provas são você que fez, é porque você é burro. Era pra você ter feito uma prova que era fácil de ser corrigida, tá bom? Então, se você faz uma prova que é fácil de ser corrigida, você corrige ela facinho. Em pouco tempo, entendeu? Então, assim, você tá gastando horas e horas pra corrigir a prova, é porque a prova tá mal feita. Uma vez, eu fui corrigir prova, eu era monitor de um professor, fui corrigir prova pra ele, eram 100 alunos, né? E aí eu demorei 8 horas pra corrigir 100 provas. Você fala, pô, crítico, aí você tá falando que demora pouco tempo, mas era 100 provas, era 100 ou 200, agora não lembro. Você demorou 8 horas, sim, mas é porque o filho da puta do professor sabia que era eu que ia corrigir. O que ele fez? Ele fez cada prova com 40 questões. É isso, com 40 questões. Tinha questão de alternativa, tinha questão de escrever texto, tinha questão de fazer conta, de desenhar, a putaria toda, né? Só que ele fez por quê? Porque quem ia corrigir era eu, então foda-se. Então, realmente, nesse sentido, tanto faz. Não era ele que ia corrigir agora. Se você vai corrigir a prova, por que você vai fazer uma prova, por exemplo, com 40 questões? É porque você quer tomar no cu. Não é? É porque você quer tomar no cu. Então, assim, porra, tá explicado essa situação, entendeu? Você gasta tempo corrigindo prova, tempo pra caralho, o errado é você. Antigamente eu gostava de ir pro trabalho. Eu gostava de conversar com os alunos e colegas. Eu dava risada e me divertia ensinando, mas parece que isso ficou em 2019. Agora eu só quero fugir desse lugar. Desde que as aulas voltaram presenciais, eu voltei a ter muitos gatilhos e algo que eu não fazia há vários meses. E, desculpa, eu não vou ler isso daqui. Agora faz parte da minha rotina. Eu tive que desistir do tratamento psiquiatra porque as consultas são absurdamente caras. Eu tomava 2 antidepressivos e um tarja preta pra ainda me sentir um lixo o dia inteiro. Bem, já vou parar por aqui o depoimento dessa mulher, né? Porque já dá pra ter ideia do que tá acontecendo aqui. É uma mulher que tem problemas mentais, tem depressão, tem a porra toda, né? Faz psicólogo, então assim, uma pessoa que não bate bem na cabeça. Agora, isso daí não é só com o professor que tem, entendeu? Toda profissão tem isso. Tem alguém ali que tem problemas mentais e vai ficar reclamando do trabalho, que o trabalho da pessoa é um lixo, não sei o que, entendeu? Então assim, isso tem em tudo quanto que é área, entendeu? Uma coisa que essa mulher fala, talvez a única coisa que
ela fala ali que tem sentido é o seguinte, né? Ela pega e fala, não, eu tenho até vergonha de falar isso pras outras pessoas, né? Tanta gente aí procurando emprego, eu com um emprego bom aqui reclamando do meu emprego. Exatamente, deveria ter vergonha de reclamar disso, né? Porque assim, professor adora vir com essas, né? Professor adora vir com essas. Eu posso falar porque eu sou professor também, né? Mas professor adora vir com essas, de pegar e falar, não, mas o meu trabalho é um lixo, não sei o quê, porque é muito degradante. Mano, toma vergonha na cara, mano. Toma vergonha na cara. Eu não vejo lixeiro reclamando. Você já viu o lixeiro enchendo o saco? O lixeiro fica o dia todo, ele vai trabalhar, ele fica o tempo todo correndo, pulando num caminhão, em movimento, pegando lixo, fedendo. Eu não vejo o lixeiro enchendo o saco. Você vê o lixeiro enchendo o saco? Não enche o saco, né? O mecânico vai lá, arruma o carro, fica pegando peso, não sei o que, sai do trabalho, fedendo a graxa. Fedendo a graxa. E você vê mecânico enchendo o saco? Não vê mecânico enchendo o saco. Então assim, pô, você é professor, pô, cala a boca, para de encher o saco. Entendeu? Para de encher o saco. Você não gosta de trabalhar, não gosta de professor, pô, vai trabalhar com outra coisa. Vai trabalhar com outra coisa, entendeu? Pô, tome vergonha na cara, pelo amor de Deus. Se eu desistir agora, eu não sei o que fazer. Isso é pesado, né? Esse depoimento é bem pesado, mas eu trouxe ele porque precisa ficar escancarado que o lance não é só assim, pessoas não estão interessadas mais na vida de professor, ser professor é difícil. É pra você ver como tem uma questão completamente emocional e pessoal. E isso aqui é o desabafo de um professor. Você conversar com os seus professores ou com pessoas que você sabe que são docentes, você vai ver que é uma vida terrível. É uma vocação muito bonita, mas uma vida terrível. Aí é isso, né? Depois do apelo sentimental, ele vem falar que bem dizer que o trabalho de professor é um lixo, né? Como se fosse um trabalho ruim. Não, não é. Ser professor não é um trabalho ruim. É um trabalho bom. É um trabalho bom, entendeu? Vou citar aqui vários trabalhos que, assim, que são facilmente... Você pode facilmente ver que é um trabalho pior do que ser professor, né? E todos esses trabalhos vão ter uma coisa em comum. Uma coisa em comum, né? Mas vamos lá. Um trabalho, por exemplo, que é muito pior que ser professor, ser lixeiro. Você fica o dia todo correndo, quer dizer, a noite toda correndo, né? Você trabalha de noite já, que é pior do que trabalhar de dia, catando lixo, correndo no caminhão em movimento, que é o que eu já comentei. Você tem, por exemplo, trabalho de servente de pedreiro, tem que ficar pegando peso pra cacete, corre risco, né? Um montão de servente de pedreiro, já rompeu o bíceps, rompe músculo, né? Você vê professor rompendo músculo? Não, por quê? Porque não pega peso, não pega peso, né? Aí você vai ver também, trabalho de bombeiro. Bombeiro entra no prédio pegando fogo, né? Beleza, entra no prédio pegando fogo, arriscando, né, morrer lá, asfixiado, cair alguma coisa em cima dele, beleza. Eletricista vai trocar a fiação elétrica, corre o risco de tomar um choque e morrer por causa do choque. Policial arrisca a vida todo dia, risco de tomar um tiro e não sei o que. Então assim, você tem trocentas e trocentas profissões mais perigosas e piores do que ser professor. Sabe qual que é o que tem em comum em todas essas profissões que eu citei aqui? Nenhuma delas fica chorando e falando que, ai, nossa, ai, meu Deus, meu trabalho é um lixo, não sei o que, preciso ganhar mais. Não, nenhuma delas fica chorando dessa forma que nem professor fica, entendeu? Todas elas têm vergonha na cara, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, mano, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Você é um trabalho bom, um trabalho que não é, você não tá arriscando sua vida que nem todas essas outras. Então assim, você não tem moral nenhuma pra reclamar. Dessas que eu citei, talvez a que mais reclame seja policial, mas também, ok, o policial ele arrisca a vida dele, o professor não. Então assim, pô, cala a boca, seu trabalho é bom, para de reclamar. Com isso eu quero conversar com você sobre o apagão dos professores. Em resumo, por que ninguém mais quer ser professor no Brasil e por que vai faltar professor no Brasil. O que é o apagão de professores? O apagão de professores é o nome que deram à falta de gente para dar aula, porque cada vez menos pessoas querem ser professor, e os que ainda são professores estão saindo porque eles não aguentam mais a profissão. Se continuar assim, vai chegar num ponto em que não vai ter professor suficiente no Brasil. É bizarro isso, né? Pode até ter gente formada o suficiente, mas não vai ter professor o suficiente, principalmente em matérias específicas como matemática, física e química. Não vai faltar professor, não é assim que funciona a economia, meu amigo, não é assim que funciona. Então assim, se estão se formando poucos professores, tem pouca gente querendo ser professor e não sei o que, quer dizer que vai faltar professor? Não vai, porque a partir do ponto que de fato, efetivamente, começar a faltar professor, as escolas vão ser obrigadas a aumentar o salário dos professores. E com o salário aumentado, um montão de gente que não queria ser professor vai querer ser professor. É isso que vai acontecer, é oferta e demanda, é assim que funciona, entendeu? Você vê esses efeitos, inclusive, acontecendo ao contrário, né? Com medicina o pessoal tá reclamando, porque medicina sempre foi uma profissão de prestígio e médico sempre ganhou dinheiro pra cacete. O que aconteceu? Um montão de gente viu que era uma boa ideia ser médico e começou a se formar em medicina. E hoje, atualmente, o salário dos médicos está caindo, não é mais um salário tão elevado, embora ainda seja um salário bom, não é um salário tão elevado quanto que era antes, não é mais tão fácil também arranjar emprego como médico como era há alguns anos atrás, entendeu? Porque oferta e demanda vai se equilibrando. Com o professor é a mesma coisa. Se estivesse faltando professor, automaticamente o mercado ia aumentar o salário dos professores e mais gente ia começar a virar professor. Então não, fiquem tranquilos, pessoal, não tem crise nenhuma, não vai faltar professor nunca, tá? Podem ficar tranquilos.
Eu sei que falando isso aqui com você, meu amor, parece uma parada meio apocalíptica, né? Não faz sentido sobrevivente. Sempre que vai ter professor, não faz sentido não ter professor. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar o quanto isso tá bem perigoso de acontecer num futuro próximo. Aí aqui, né, aqui, o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a apresentar dados mentindo na cara de pau. É isso, ele vai mentir na cara de pau, ele vai começar a distorcer tudo pra fazer parecer que tá acontecendo um caos na educação brasileira que não está acontecendo. Vamos ver aqui os dados que ele vai mostrar pra gente. A gente tem uma alta taxa de desistência em licenciaturas. Aqui nesse gráfico, por exemplo, você vê que isso aqui foi de 2022. Uma taxa de 58% de desistência em todos os cursos de licenciatura. 72% nos cursos de física, 67% nos cursos de matemática, 65% nos cursos de química, 65% nos cursos de filosofia. A galera nem tá se formando. É isso que isso aqui quer dizer. O pessoal nem está se formando. A maioria das pessoas que estão estudando para ser professor desistem da graduação. Tem gente que não vai até o final do curso. A maioria das pessoas não vai até o final do curso. Por que, sobrevivente? Por quê? Porque ninguém quer ser professor mais aqui no Brasil. E aqui o que ele faz, né? Ele tá tentando, mais uma vez, criar esse terreno aqui de pânico sobre a educação brasileira, né? E ele começa a mostrar os dados de desistência em cursos superiores, começa a mostrar o quê, né? Que olha só, pessoal, não vai faltar professor, é claro que vai faltar professor, porque a maior parte, mais de metade das pessoas que começam a fazer cursos para virarem professores, né? Que são os cursos de licenciatura, mais de metade das pessoas desistem do curso. Então, assim, o pessoal nem tá se formando, tá começando a faculdade e tá desistindo no meio. Isso é, nossa, é muito preocupante, não sei o quê. Então, vamos lá, né? Vamos ver esses dados direito aqui de forma honesta. De onde é que ele tirou esses dados? Ele tirou esses dados do INEP, né, do Censo de Educação Superior de 2022. O que eu fiz? Eu fui lá e fui pegar os dados da fonte, né? Fui pegar os dados da fonte. E olha o que eu achei a tabela, né, de onde que ele tirou os resultados que ele está usando nesse vídeo aqui, né? É dessa tabela aqui, né? É gráfico 54, evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes em cursos de licenciatura para corte de ingressantes de 2013. Então, o que isso aqui tá mostrando, né? Isso tá mostrando quantas pessoas desistem dos cursos, né? Temos aqui taxa de desistência acumulada em vermelho, taxa de conclusão acumulada em verde e taxa de permanência em azul, né? Então, aqui a gente tem as estatísticas que ele mostra, né? Que os cursos de licenciatura no geral, 58% das pessoas desistem desses cursos, e aí ele mostra aqui outros cursos de licenciatura. Ok, aí o que você pensa olhando isso daqui? Nossa, ninguém mais tá querendo virar professor, realmente, virar professor, né? Todo mundo tá desistindo, a profissão tá muito ruim, não sei o que, tá. Mas se você for pegar nessa própria pesquisa, é só sair pra cima, ó. Vamos ir pra cima e vamos ver outros dados que ele tem aqui. Tem um dado que ele coloca aqui, ó, que é o primeiro, é o primeiro gráfico desse tipo que ela coloca, né? Indicadores de trajetória dos estudantes no curso de ingresso no 10º ano de acompanhamento Brasil. Cortes dos ingressantes de 2010, 2011, 2012, 2013. Né? O que tem de diferente desse dado aqui pro outro dado? Nesse dado aqui, ele não é específico pro pessoal da licenciatura. No outro gráfico, vocês viram, tava escrito aqui que era da licenciatura, né? No gráfico que ele usou, o dado foi esse daqui, ó. A evolução dos indicadores de trajetória dos estudantes em cursos de licenciatura. Nos cursos de licenciatura, qual que é a média de desistência? 58%. Essa média aqui, ó. Brasil, todos os cursos. Todos os cursos do quê? De licenciatura, né? Acho que é isso que ele tá querendo falar aqui. Então, a média de todos os cursos de licenciatura é 58% de desistência. Mas quando você vai olhar a média de desistência no Brasil como um todo, em todos os cursos, qual que é a média de desistência? 58% também, de 2013 a 2022, que é o dado do ano que ele usou, também é 58%. Ou seja, é simplesmente uma farsa o que ele está mostrando, né? Ele está mostrando só o lado das faculdades de licenciatura, das faculdades para serem professor. Ele mostra essa alta taxa de desistência de 58% para a pessoa ficar chocada e achando que é só as pessoas que fazem licenciatura que estão desistindo da faculdade. Mas não, todo mundo está desistindo de fazer faculdade, né? Mais de metade das pessoas acaba desistindo de fazer a faculdade em algum ponto, entendeu? Então não é algo, os professores, a profissão de professores é muito ruim, por isso que o pessoal está desistindo de ser professor. Não é. Pelo contrário, na verdade, né? Não tem nada que indique isso, né? Os professores estão, as pessoas que estudam licenciatura estão desistindo dos cursos, tanto quanto todas as outras profissões, né? A média tá seguindo a média do país de outras profissões, entendeu? Então não tem nada aqui que tá assustando, né? Nada acima do comum que tá acontecendo na licenciatura, entendeu? 49% entre os beneficiários do FIES e 40% entre os estudantes do ProUni. Essa parte aqui eu deixei separado, porque essa parte do ProUni, pra mim, é ainda mais errado do que a parte anterior, né? Ele claramente foi lá e viu os dados da pesquisa e escolheu colocar só o que é conveniente pra narrativa dele, né? Tirando outras informações que iam deixar a interpretação completamente diferente do que está acontecendo, né? Então, no outro dado, o que era, né? A desistência nos cursos de licenciatura é igual à desistência em outros cursos. É a mesma desistência, né? Só que ele oculta essa informação pra fazer parecer que a desistência nos cursos de licenciatura é maior. Aqui é ainda pior
pior do que isso, né? O que ele faz? Ele coloca ali que a desistência de pessoas que utilizam o ProUni é de 40%. Aí o que você pensa? Você pensa que, nossa, o pessoal que recebe ProUni, que normalmente são pessoas que... o ProUni é um plano do governo, né? Pra quem não sabe, onde o governo, ele financia a sua faculdade. Ele paga a sua faculdade pra você, né? Te empresta dinheiro e aí depois você tem que pagar pro governo, né? Se eu não me engano, pra você receber o ProUni, você tem que ser uma pessoa que comprove que tem baixa renda, que é estudante de escola pública e tudo mais. Tem uns critérios lá. Então dá a entender o que, nossa, os pobres, as pessoas que recebem ProUni não estão conseguindo terminar a faculdade, não sei o quê, sendo que é justamente o contrário. É justamente o contrário. E ele não colocou esse dado. Se você for colocar aqui, ó, temos dados para todos os anos, né? Quer dizer, de 2013 até 2022. Em todos os anos, as pessoas que recebem ProUni são as pessoas que mais terminam os cursos, as pessoas que têm menos desistência. As que têm menos desistência. Quem não recebe ProUni tem uma desistência muito maior. Ele não coloca isso. Ele dá a entender que quem recebe ProUni desiste mais do que quem não recebe, sendo que é o contrário. O pessoal que não recebe ProUni, que tem que pagar a própria faculdade, desiste muito mais do curso. Então temos aqui em todos os anos isso acontece. A primeira barrinha aqui em vermelha é a desistência de pessoas com ProUni. A segunda é de quem não possui o ProUni e a terceira é de quem faz faculdade em faculdade pública. A gente vê que o pessoal que recebe ProUni desiste até menos da faculdade, né, do que quem faz a faculdade pública, entendeu? E o pessoal que mais desiste é quem não recebe ProUni, só que ele não coloca esse dado. Ele coloca só o dado de quem recebe ProUni, dando a entender que eles desistem mais, essas pessoas necessitadas desistem mais dos cursos do que quem tem dinheiro para pagar. E não é verdade. Não é verdade. As pessoas que recebem ProUni são as que menos desistem de concluir os cursos. Aí ok, né, ele para de manipular dado e resolve colocar mais um depoimento, né, fazer mais um, né, apelo sentimental. Vamos ver aqui o depoimento e presta bem atenção na forma que ele lê esse depoimento, né, com a emoção que ele coloca. Esse aqui é mais um depoimento que eu gostaria de ler para você entender como funciona a realidade do professor, além da sala de aula. A exaustão do professor tem se mostrado uma arma de precarização eficaz. Na minha breve carreira docente, o momento em que tive mais orgulho em ser professora foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com 5 turmas da mesma série. Tá, aqui a mulher fala que no começo era uma maravilha ser professora e depois virou um inferno, tá? Esse aqui é o resumo da história, né? Vamos para as partes que importam aqui, que é ela reclamando do trabalho dela, né? E agora, no integral, tive o desprazer de ministrar disciplina da parte diversificada. O sentimento de não ser boa professora é constante e de não ser suficiente. Aí aqui, né, o que foi que aconteceu, né? A mulher, ela se propôs a dar aula de matérias que ela não dominava, e aí o que aconteceu, né? Deu merda, é claro que vai dar merda, né? Toda vez que você se propõe a dar aula de uma matéria que você não domina o suficiente, é claro que vai ser mais desgastante, vai ser mais cansativo. Da mesma forma que acontece em qualquer outro emprego. Toda vez que você assume o papel de trabalhar em algo ou fazer alguma função de algo que você não entende, que você não é bom o suficiente, sempre a cobrança vai acabar sendo maior, sempre você vai ficar mais cansado, né? Você vai lá e coloca no seu currículo, eu sei mexer no Excel. Aí chega na hora de trabalhar, você não sabe mexer no Excel, é claro que vai dar problema, entendeu? Então é isso que aconteceu com essa mulher. Não é algo, né? Eles falam como se fosse algo exclusivo da profissão de professor. E não é. Não é. Acontece com qualquer profissão isso daí. A cobrança interna somada à cobrança externa me levaram a quase um colapso mental ano passado. Eu cheguei em um momento que eu nem conseguia estudar direito. Oh, meu Deus, nossa, quanta cobrança no meu trabalho, eu não conseguia nem estudar. É só professor que tem cobrança no trabalho, né? É só professor. Os outros trabalhos não tem cobrança nenhuma, né? Nenhuma, não é. É professor, é o único trabalho. Eu falo, mano, vocês acham que trabalho é o quê? Eu não entendo. O que vocês pensam? O que vocês pensam que vai ser trabalhar? Você acha que trabalho é pra ser divertido? Eu vou no meu trabalho, acho super legal. Não, não é legal. Qualquer trabalho é chato. Qualquer trabalho é chato. O Neymar trabalha jogando bola. Você acha que o Neymar gosta de jogar bola? Não gosta, pô. Não gosta. Tudo que você gosta, se for trabalho, vai ser chato. E assim, então assim, o pessoal fala, meu trabalho é muito chato. Mas teu trabalho é chato, mano. Teu trabalho é chato, não é só o seu não, amigo. Não é só o seu não. Pelo amor, parece criança. Que não... nossa, teu trabalho é chato. Todo trabalho é chato, pelo amor de Deus. Você precisa ter quantos anos pra entender isso? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que a carga horária exaustiva imposta ao professor é um dos maiores ataques à qualidade da educação atualmente. Não, porque a carga horária é exaustiva, nossa, é praticamente um escravo, os professores são praticamente escravos. Aí você pega e vai pesquisar, né? Qual que é a carga horária média de um professor? Aí tá aqui, ó, em média, o professor do Brasil tem jornada de trabalho de 25 horas aula por semana. É isso, você trabalha 25 horas por semana, você, nossa, meu Deus, que exaustivo. Eu trabalho muito. Ô, amigão, você tá entendendo? Por isso que eu falo, mano. Essa reclamação, vocês não tem vergonha na cara, não, de mandar um papo desse. Vocês falam, aí você fala, não, crítico, mas eu tenho que corrigir prova. Caralho, quantas horas você gasta pra corrigir prova, amigo? Quantas horas? Se você dá 25 horas de aula por semana, que é o horário médio que o professor trabalha, quantas horas você gasta pra corrigir prova? O quê? Mais de 15 horas você corrigindo prova? Que você passa a prova todo dia, mano? Que loucura é essa, mano? Mas me explica, como que é uma carga...
É uma carga horária exaustiva. O normal é 44 horas semanais. Você trabalha 25. É quase metade do que as outras pessoas trabalham. Aí você vai, mas eu tenho que corrigir prova. Mesmo assim, você gasta o quê? 5 horas por semana pra corrigir prova? 10 horas no máximo. Mesmo assim, não dá as 40 horas semanais. Então, mano, do que vocês estão falando, mano? Do que vocês estão falando? Não tem nada. Isso é mentira. Ai, mas eu trabalho mais. Tá, beleza. Se você trabalha mais tempo, você trabalha muito tempo, aí é com você. Não é a realidade do Brasil. A realidade do professor brasileiro é trabalhar em média 25 horas por semana. Nós somos tratados como máquinas de ensinar. Ah, pronto, né? Ah, pronto. Agora vai vir a cozinheira e vai falar, eu sou tratada como uma máquina de cozinhar, né? Aí vai vir o pedreiro, eu sou tratado como uma máquina de construir. Aí vai vir o engenheiro, eu sou tratado como uma máquina de fazer conta. Mano, o que você quer? O que você quer? Você quer ser tratado como? Você é uma professora. Você quer ser tratado como uma máquina do quê? De lavar louça? Do que você quer? Você é professor, você ensina. Você quer ser tratado como? Ai, mas eu não sou uma máquina, eu sou ser humano. Amigão, para. Todo professor é assim. Você é professor, o seu trabalho é ensinar. O cara, ele é policial, o trabalho dele é prender ladrão. E é assim que funciona, mano. É assim que funciona, né? Mano, é uma reclamação, pelo amor de Deus, mano. Mas se uma escola não existe sem aluno, ela também não existe sem o professor. Um professor exausto não consegue ser criativo, não consegue ensinar, não consegue acompanhar o processo de aprendizagem do indivíduo, que sabemos que é lento e gradual. Ai, não, porque eu estou exausto, eu não consigo. Como eu vou fazer a minha função que é tão primordial para a sociedade se eu estou exausto e não sei o quê? Porque só professor, mais uma vez, só professor fica cansado, né? Só professor. Assim, é engraçado que esse discurso serve para qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Pode vir aqui uma cozinheira e falar, estou tão exausto, eu tenho que cozinhar tanto, eu sou uma máquina de cozinhar. Aí uma cozinheira exausta não consegue fazer uma comida deliciosa e nutritiva para as necessidades do ser humano, né? A comida é algo tão essencial, né? Na sobrevivência da espécie. E fica com lero-lero e lero-lero. Assim, mano, esse lero-lero, desculpe, é qualquer profissão, vou dizer lero-lero, entendeu? Eu vou pegar aqui, sou economista. Ai, se não fosse os economistas aqui nesse Brasil que são maltratados, não teria controle da inflação, a economia teria ido pro buraco, a economia é fundamental para a espécie humana, os economistas deveriam ganhar todos R$1 milhão por mês e não sei o que. Um professor submetido a uma carga horária exaustiva, com muitos alunos, principalmente na rede pública, não vive, sobrevive como basicamente todos os trabalhadores, buscando um remédio que alivie o cansaço, cada vez mais se distanciando de uma reflexão sobre a sua prática. Os professores não vivem no Brasil, eles sobrevivem, eles passam necessidades. Quem nunca viu um professor aí mendigando na rua pedindo esmola? Nunca viu? Não, é uma das profissões piores do Brasil, estão muito exaustivos, estão sobrevivendo, estão sobrevivendo. Por isso que não existe professor gordo também. Todos estão sobrevivendo. E olha só, ela não consegue fazer reflexões sobre a sua prática. Pessoal, coitada dela. Meu Deus, ela não consegue fazer reflexão sobre a prática dela. É isso. Que problemão você tem, minha filha? Caramba. Um professor exausto esquece de si mesmo. Uma pessoa que não tem a si, pouco contribui com aqueles que estão em construção. O que estão fazendo com nós, professores, nesse país é cruel, atacando nossos direitos sem nenhum escrúpulo. Vi que em Goiás até estão querendo pagar o professor por hora aula. Mas é muita crueldade, né, pessoal? Você vê como que pode. Agora um professor, ele vai ter que receber por hora trabalhada. Nossa, aí é um absurdo. Como assim? Você quer receber só por hora que você trabalha? Como assim? Né? Agora não vou mais ter que te pagar quando você não trabalha. Oh, meu Deus, realmente. Caramba, muito ruim, hein, porra. Estão atacando os direitos dos professores. Nossa, o que eles estão fazendo? Você não tá recebendo salário, não estão te pagando, estão te agredindo, estão roubando sua propriedade, estão te abusando. Não é. Agora eles só querem pagar por hora que eu trabalho. Quando eu não trabalho, eles não querem me pagar. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, nossa, que horror. Né, claro, né? Porque os professores nos Estados Unidos que recebem por hora aula, por hora trabalhada, devem estar numa condição muito pior que os professores brasileiros, né? Nossa, assim, é cada coisa idiota, né? Pelo amor de Deus, você não tem vergonha na cara de ser professor e falar umas merda dessa? Uma merda dessa, falar, ai, nossa, recebo por hora aula. Que diferença faz, minha filha? Que diferença faz? Eu dou aula por hora, aí eu vou lá e cobro R$80 a hora. Nossa, oh, meu Deus, que absurdo. R$80 a hora e não sei o que. Nossa, que trabalho bosta. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não importa se é pago por hora ou não, importa o quanto que é pago. Caralho, importa o tanto quanto que é pago. Se você ganha R$5 por hora é pouco, você ganha 200 por hora é bastante. Então ser pago por hora ou não faz diferença nenhuma. Porra. É professora do quê, caralho? Que é burra desse jeito.
A implementação das escolas integrais, que parte sim de uma premissa justa, se torna uma cruz para milhares de professores que ficam igual uma barata tonta, tendo que dar conta de algo que ele nunca viu na vida. E o pior, sem tempo suficiente, e é o que nos adoece. Eu gosto de ser professora. Cara, ó, isso que ela gosta, hein, pessoal? Imagina se ela não gostasse de ser professora, né? Nossa, eu sou trabalho exaustivo, retiro todos os meus direitos, só querem me pagar quando eu trabalho. É uma crueldade o que estão fazendo com os professores nesse país. A gente fica parecendo uma barata tonta e não sei mais. Eu gosto, adoro ser professora. Adoro, mano. Por isso que eu estou aqui no Twitter reclamando, fazendo um texto aqui gigantesco, chorando e reclamando de tudo da minha profissão. Por isso, não, é porque eu adoro muito ser professor, pelo amor de Deus. Vocês já viram? Caralho, não dá, mano. Não dá. Pelo amor de Deus, a mulher faz um texto reclamando de tudo que tem, ela reclama. Tudo. Vai falar que ela gosta, não, é claro. Nesse momento, eu sei que uma crítica que fazem muito ao meu canal é o fato de eu levar emocionalmente muita coisa. Sobrevivente, você precisa se ater aos dados, eu concordo. Sobrevivente, você tem que ver que a realidade não é bem assim, eu concordo. Mas eu tenho muita empatia pelas pessoas. E foi o que eu te falei, se você conversar com qualquer professor, você vai ver como a vida é complicada pra eles. Ah, sobrevivente, se for assim, então eles têm que fazer que nem eu, tem que capinar lote, tem que trabalhar como servente de pedreiro de meio-dia. Cara, eu entendo que sua vida também é sofrida. Eu entendo, eu não tô diminuindo o seu sofrimento pra priorizar o sofrimento dos professores. Só tô deixando claro que as pessoas responsáveis pela educação do país estão sofrendo. Aí eu vi isso e achei engraçado, né? Então por que você, sei lá, não fez um vídeo falando do apagão dos pedreiros? Nossa, os pedreiros, não vai ter mais pedreiro daqui a pouco, ninguém vai mais construir casa. Ou, ai, nossa, o apagão dos lixeiros, ninguém mais quer ser lixeiro. Não fez, né? Engraçado, esse vídeo só foi dos professores, né? Engraçado, todas essas profissões que são muito piores do que ser professor, não teve vídeo falando, nossa, do apagão iminente, do fim da sociedade, ninguém mais vai conseguir aprender nada, porque ninguém quer ser professor, não sei o que. E o que a gente vai colher disso a longo prazo vai ser terrível. Se você já acha o Brasil ruim agora, imagina como vai ser daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. Quando seus filhos forem estudar. Não vai ter escola, não vai ter professor, vai ser todo mundo analfabeto daqui a 30 anos. Confia, pessoal, confia, né? Há 30 anos no passado eles falavam a mesma coisa, né? Que não, em 2025 não vai ter professor, todo mundo vai ter desistido. Profissão, tempo pro buraco, não sei o que. Chegamos em 2025 e não mudou porra nenhuma, né? Mas não, confia, pessoal, em 2055 vai acontecer, confia, dessa vez vai. Outro ponto negativo é a violência. A violência, é claro, porque o que é que você trabalha? Você é policial? O que é que você trabalha que você tem muita violência? Não, sou professor. Ah, claro, todo dia você se arrisca muito sendo professor, né? Aí você vai vir falar, não, crítico, mas tem vídeo na internet do aluno que bateu no professor e não sei o que. É da mesma forma que tem vídeo de professor que bate aluno, mas as pessoas se batem, em qualquer outro trabalho isso acontece, entendeu? Então assim, essas violências que tem envolvendo professor não são violências que tem em qualquer outro emprego que você vai ter contato entre seres humanos, entendeu? Qualquer outro trabalho. Então se você trabalha, por exemplo, como atendente de uma loja, você vai correr muito mais risco que um professor, porque não vai acontecer, no caso de um professor, de um assaltante entrar na loja e colocar uma arma na sua cabeça pra te roubar. Não, professor, você tá ali dentro da aula, não vai vir ninguém te assaltar. Agora, se você trabalha em qualquer loja, que você fica com dinheiro ali, por exemplo, no caixa, o quão comum que é essa pessoa ser assaltada e ter uma arma apontada pra cabeça dela? É muito mais comum, Então assim, é muito mais perigoso você trabalhar, por exemplo, num posto de gasolina, do que trabalhar sendo como professor. E eu não vejo o pessoal de posto de gasolina chorando, né, enchendo o saco, ai, muita violência. Não vejo. Ser caixa de supermercado é muito mais perigoso do que ser professor. Eu não vejo caixa de supermercado enchendo o saco. Se ser caixa em qualquer outra loja é mais perigoso. Não vejo essas pessoas enchendo o saco, entendeu? Então não é perigoso ser professor. Não é. Eu tenho um conhecido que é professor. Ele é professor, eu acho que de filosofia, se eu não me engano. E ele tem uma moto da BMW. Eu não... É engraçado, né? Há 30 segundos atrás ele tava falando que não, porque os professores ganham muito pouco, não são valorizados, não sei o que. Aí agora eu tenho um conhecido que é professor e tem uma moto da BMW. Ah, claro, né? É simples, né? O cara tem uma das motos das marcas mais caras que existe, da BMW. É normal, né? Porque tô vendo aqui os preços das motos da BMW, 40 mil uma moto, 60 mil uma moto, 70 mil, 80, 130, né? E ele ainda falou que a moto era top, que a moto era grandona. Então assim, quanto que é que custou essa moto? Porque eu tô vendo aqui moto, as grandonas são tudo mais 100 mil, 200 mil, 300 mil. Quanto que é? Não ganho muito mal, pessoal, ganho muito mal. Mas eu tenho uma moto aqui de mais de 100 mil reais. Beleza, confia, ganha pouco sim, ganha muito pouco. Sobrevivente, mas por que a profissão do professor ficou tão desvalorizada assim? Mas se é o professor que forma todas as outras profissões, não era pra ele ser mais valorizado?
Sim. Não são desvalorizados. Inclusive, os professores ganham um salário que é acima da média do brasileiro, né? Então não ganham baixo, é um equilíbrio entre oferta e demanda, assim como as outras profissões. Agora, esse papo aí de você falar que, tentar colocar a profissão de professor acima das outras, vim falar, assim, esse negócio vergonhoso, nojento, de que, se não fosse os professores, não ia ter as outras profissões. Isso é vergonhoso. Qualquer pessoa fala isso. Qualquer pessoa falar já é imbecil. Quanto mais você, que fala que é professor, que está numa posição de ensinar os outros, vem falar uma abobrinha, uma imbecilidade dessa. Não é porque se não tivesse professores, não ia acabar as outras profissões. Elas iam continuar existindo. Você falar isso, que se não tivesse professores, não teria como ensinar os outros. Se é que nem eu vim aqui falar que se não tivesse cozinheira, todo mundo ia morrer de fome. Porque só pra você cozinhar, só se você for cozinheira, né? Se não tivesse barbeiros, ninguém cortaria o cabelo, né? Se não tivesse personal trainers, ninguém treinaria. Se não tivesse nutricionista, todos seriam gordos. Se não tivesse engenheiro, ninguém construiria a casa e não teria escolas. Não é assim, mano. Não é assim, entendeu? Por esse raciocínio, eu coloco qualquer profissão acima das outras. Né? Posso pegar engenharia e colocar acima das outras. Posso pegar medicina e falar que se não fosse o médico, todo mundo morreria de doença e pronto. Então medicina é uma profissão melhor que as outras. Você justifica qualquer coisa dessa forma, entendeu? Então não. A profissão de professor não está acima das outras. Não está acima das outras, entendeu? O professor não é melhor e nem pior que ninguém, entendeu? Então, assim, pare de fazer esse discurso que é vergonhoso. Sobrevivente, mas esse apagão vai fazer o salário dos professores aumentarem, né? Porque se não tem professor trabalhando, o salário vai aumentar e aí os professores vão começar a assumir as vagas e vão ganhar muito dinheiro, né, Sobrevivente? Sim, exatamente isso, né? Se tivesse de fato um apagão de professores, o salário ia começar a subir e ia resolver o problema automaticamente, né? Mas é claro que ele não pode admitir isso, senão o vídeo dele, bem dizer, acaba por aqui, né? Ele teria se auto-refutado. Aí ele vai tentar aqui, ele vai começar a distorcer, ele vai começar a falar um montão de abobrinha aqui pra tentar justificar o porquê que a lei da oferta e demanda do mercado agora não vai funcionar, né? A lei da oferta e demanda, quando é com o professor, aí ela resolve não funcionar. É engraçado, né? Então, cara, na teoria sim, parece que faz sentido, né? Se não tiver professores o suficiente, vão aumentar o salário dos professores para atrair mais professores, mais gente terminar os cursos e eles vão ganhar mais dinheiro, né? E se eu te falar que isso aqui não vai funcionar, na verdade? Na prática é bem mais complicado. Porque o que acontece? O problema é que a maioria dos professores trabalha no setor público. E quem decide o salário deles é quem? É quem? Adivinha só quem? O governo, não é o mercado. Se a gente fosse funcionar por uma lógica de mercado, sim, o apagão dos professores seria bom para os professores. Mas quem define o salário dos professores é o governo. E o que os governos costumam fazer quando falta professor? Ao invés de pagar melhor, eles dão um jeito de empurrar o problema pra frente, pra outro mandato, pra outro político, pra outra situação. Eles sobrecarregam os professores que ainda estão ativos, eles querem bônus temporários, incentivos, pé de meia, parabéns, mas não melhora a desgraça do salário. Ou seja, o salário ele só subiria se a coisa ficasse tão feia que o governo não tivesse nenhuma outra escolha. Mas você acha que o governo faria isso? Você acha mesmo que o governo faria isso? E se o governo subisse o salário, será que ele subiria o suficiente para que realmente o professor seja valorizado? Eu duvido muito. E essa é a explicação que ele dá, pessoal, do porquê que a lei da oferta e da demanda não funciona aqui, né? Não, como todos os professores, quer dizer, a maioria dos professores trabalham com o Estado, né? Então a lei da oferta e da demanda não funciona porque o Estado paga muito pouco e aí tá faltando professor, o Estado não quer aumentar mais o salário, ninguém mais vai querer virar professor e vai acabar a educação no Brasil. É esse que é o argumento dele, né? Sabe qual que é o problema desse argumento dele aqui? É que ele é mentiroso. É isso, é mentira, mais uma mentira, né? Mais uma vez, né? Eu não sei se ele não procurou dado nenhum ou se né, é proposital. Né? Mas vamos lá, vamos para os dados, né? Sabe por que isso não é verdade? Sabe por que não é verdade? Essa história de que o governo paga pouco para professor, né? Que se fosse iniciativa privada, teria um equilíbrio. Sabe por que é mentira? Porque o governo já paga mais do que a iniciativa privada. Ele já paga mais. O governo já paga mais do que a iniciativa privada. Então esse papo de que o governo paga pouco para professor é mentira. É mentira, entendeu? Mentira. O piso do salário do professor da escola pública é maior do que a média do salário de um professor de escola particular, né? Tá aqui a pesquisa do INEP, daquele mesmo órgão que ele colocou a pesquisa lá, né, colocando os dados de desistência em faculdade. Então, é engraçado, o INEP fez outra pesquisa falando do salário médio dos professores, mas aí ele não fez questão de ver essa parte, né, essa parte também não foi conveniente, né, pro vídeo, né. Vamos lá, considerando a carga horária média de 29 horas semanais na rede municipal, a remuneração média padronizada para um contrato de 40 horas semanais foi de R$ 4.800 em 2020. Em 2020 faz 5 anos já, então assim, hoje em dia os professores ganham mais ainda, com certeza ganham mais do que R$ 5.000. Professores de rede municipal ganhavam em média R$ 4.800. É pouco?
É pouco? Me diz você, é pouco? Você ganha R$4.800? Estão pagando muito pouco para professor, né? Muito pouco. Você faz uma faculdade ali de 4 aninhos, ganha 5 pau, né? Agora a gente tá ganhando 5 pau. Nossa, horrível, horrível. Não, meu Deus, horrível. Né? Um crescimento de 12% se comparado a 2014, quando o valor corrigido pela inflação era de 4.300. Ou seja, nos últimos anos, né? Ele fala, o governo não aumenta o salário. Nos últimos anos, o governo vem aumentando sim o salário dos professores, entendeu? Então, assim, duas mentiras aqui. Primeiro, governo paga pouco? Mentira, não paga pouco. Paga mais do que a iniciativa privada. Segundo, o governo não aumenta o salário. Mentira, o salário vem aumentando nos últimos anos, entendeu? Então, aqui, duas mentiras aqui. Aí continua. Já na rede estadual, segunda maior rede de ensino, que atua predominantemente no ensino médio, a remuneração média padronizada, né, apresentou relativa estabilidade entre 2014 e 2020, passando de R$ 4.800 para R$ 4.947. Isso daqui, pessoal, é aumento real, já está corrigido pela inflação, entendeu? Então, sim, teve um aumento também nos últimos anos para o pessoal da rede estadual, ganhando mais uma vez, hoje em dia, 2025, já seria mais 5 pau. E ele coloca aqui a remuneração da iniciativa privada, né? A remuneração padronizada da iniciativa da rede privada apresentou ligeira queda, né, no mesmo período, chegando a R$ 3.500. Ou seja, é justamente o contrário do que ele falou, né? A iniciativa privada ganha 3.500 em média, a iniciativa pública ganha ali 5 pau, então o governo paga R$ 1.500 a mais pro professor do que a iniciativa privada. Então, assim, esse papo de que o governo não valoriza o professor é mentira, o governo paga mais pro professor do que a iniciativa privada, bem mais, assim, é quase 50% a mais de salário do que na iniciativa privada, né? 50% seria 1.750, o governo paga 1.500 a mais. Então, assim, o governo paga 40% a mais de salário que na iniciativa privada. E você vem falar que o professor ganha pouco, que o governo não valoriza. Não, o governo valoriza sim. E o governo vem aumentando o salário dos professores nos últimos anos aqui, quer dizer, o salário aumentou, enquanto que na iniciativa privada diminuiu o salário. Então é exatamente o contrário do que ele tá falando, entendeu? Então, assim, esse papo de que, nossa, é mentira que não tem equilíbrio entre oferta e demanda, os professores deveriam ganhar mais. Não deveriam. Se tivesse realmente faltando professor na iniciativa privada, estariam ganhando mais do que os 5 mil que ganha no governo. Não ganham por quê? Porque não tá faltando professor nenhum. É mentira, entendeu? Entenderam? É mentira, não está faltando professor. Se faltasse professor, eles estariam ganhando mais na iniciativa privada do que estariam ganhando na iniciativa pública, entendeu? Então isso não acontece. Não acontece. E antes de acabar, pessoal, rapidinho, quero fazer uma propaganda aqui pro meu amigo Fábio, né, do canal do Fábio, todo mundo conhece aí. Ele vai lançar um curso de edição, então todo mundo sabe que a edição do Fábio é foda, e ele lançou um curso de edição aqui, então quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo e dá uma conferida lá, pessoal. Só lembrando que o curso é utilizando o Vegas Pro pelo PC, tá bom? Então, assim, esse é o vídeo, pessoal, é o que eu falei, né, bem dizer, uma aula de como contar mentira, né, o cara começa ali colocando notícias, né, e não coloca o contexto que essas notícias existem desde sempre, né, e nunca aconteceu isso, que falam que vai ter falta de professor, a educação vai ser o caos e não sei o que. Depois ele coloca um apelo sentimental ali, nossa, coitado desse professor, ignora que tudo muda, tem várias pessoas fazendo relatos parecidos de outras profissões, aí ele vai lá, pega e começa a manipular dados, coloca dados no INEP, que tem muita desistência de pessoas que fazem faculdade de licenciatura, sendo que também tem várias desistências em outros cursos, aí ele ignora isso pra fazer parecer que isso só acontece com os cursos de licenciatura, né? Ele pega também, manipula o dado ali que tem do ProUni, dando a entender que os alunos ali que recebem ProUni, né, também eles têm uma desistência maior do que as pessoas que não recebem, o que não é verdade. Ele pega, coloca mais um apelo sentimental, né? Coloca, nossa, o professor sofre muita violência e não sei o que, mais lero, e no final começa a falar essa abobrinha, né? Tentando falar por que a economia, né? Por que a economia não se aplica nesse caso, e aí inventa mais uma abobrinha, mais uma mentira aí, de que, nossa, o governo paga pouco pra professor e não quer subir o salário, que não é o que acontece, né? Vocês têm como provas aí as fontes que eu deixei aqui na tela pra vocês, né? Mas bem, é isso, pessoal. Quem gostou, se inscreva no canal, por favor, pra dar uma força aí, curte, comente, compartilhe, é nóis. Mudolana itoita metesita nova aoi anosora